Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Heloísa Juste, leciono na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou professora da graduação da Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, da pós, da Clínica e Cirurgia dos Gatos, atuo no setor de felinos do nosso hospital veterinário e me propus hoje a abordar um tema bastante relevante, né, para a nossa rotina do dia a dia da clínica veterinária, que é o bem-estar hospitalar dos nossos pacientes felinos, que repousa em 3 pilares, que é o adequado manejo dos gatos, adequadas instalações, tanto no atendimento, quanto na hospedagem, ou quanto da permanência dos gatos em um recinto sob os nossos cuidados, como a necessidade de conhecermos as particularidades da espécie. Os gatos, né, estão próximos de nós faz muito tempo, e essa domesticação do Felis catus com os homens sapiens, ela é antiga e bem conhecida desde que os gatos se aproximaram de nós através, né, talvez de grãos, né, ou através dos procura de ratos, porque havia comida próxima de nós, então eles iam lá buscar os ratinhos. Mas de um tempo para cá, né, nós vemos que a afeição que nós temos pela espécie, ela já fez com que as pessoas se encantassem, né? O gato é muito carinhoso, o gato é companheiro, o gato se adequa bem a pequenos espaços e acabou sendo, né, está sendo o animal do futuro, né, principalmente em funções da verticalizações das moradias. Mas esse contato, né, entre o gato e o homem, como eu falei para vocês, data de muitas épocas, né, de muitas datas. Inicialmente se pensava que a domesticação dos gatos tinha ocorrido no Egito, há 4.000 anos atrás. Depois verificou-se a presença de ossos de 2 gatos escavados na cidade de Guanyankun, na China, datado de 5.300 anos atrás, onde eles procuravam, né, tinham interesse por ratos e por grãos. Mas a mais antiga evidência conhecida, né, das pessoas que mantêm gatos como animal de estimação veio, né, de um túmulo neolítico em Chipre, uma ilha que não tinha gato, que provavelmente acredita-se que esses ossos encontrados, né, de um humano e aqui os ossos encontrados de gato, que esse gato tenha sido trazido por esse humano para essa ilha há mais de 9.500 anos atrás. Mas o que importa, né, se a domesticação do gato começou há 5.300 anos ou 9.500 anos atrás, é saber como anda a relação do homem com o gato agora, 2020. Então nós podemos tecer algum comentário sobre o que está acontecendo no nosso país, através de dados obtidos pela Associação Brasileira de Indústrias de Produtos para Animais de Estimação. Ela nos demonstrou que existem 23.900.000 gatos no nosso país. E há um crescimento de 8% ao ano, enquanto que os cães de 3,8% ao ano. Então a gente vê assim uma elevação do número de gatos domésticos nos lares dos brasileiros. E se nós fizermos um paralelo do que já acontece em outros países, como no continente europeu, alguns países como a França, a Itália e até mesmo nos Estados Unidos, já se observou que os gatos
já são os animais de estimação mais populosos e populares. Mas o que chama atenção é que, apesar dos gatos, né, em número terem mais números do que cães, os cães são levados 2 vezes mais às clínicas veterinárias do que os gatos. E aí nós nos perguntamos, mas por que isso acontece? Se tem uma população tão numerosa de gatos, por que os gatos não estão indo às clínicas veterinárias? E dados também demonstraram que, além dos gatos não estarem indo, os gatos, né, domiciliados, 33% não visitam o médico veterinário. Bem, nós vamos pensar qual seria o impacto da relação entre o médico veterinário e os tutores no tratamento recebido pelo felino doméstico. Do que o gato deveria ter medo? Ir ao veterinário? E por que os tutores não estão levando os gatos às clínicas veterinárias e hospitais veterinários, diferentemente dos cães? Então, se fez um questionário para tutores de gatos nos Estados Unidos, né, direcionado aos tutores, e 41% dos proprietários responderam que não vão às rotinas das visitas veterinárias com seus gatos, porque essas visitas estão associadas com estresse na obtenção do gato para colocar numa caixa de transporte, para colocar no carro, no transporte do gato e a qualidade do atendimento pelo veterinário. 60% dos proprietários dizem que o gato odeia ir ao veterinário. Então, realmente fica como nessas duas figuras, ilustrando assim uma forma obscura na cabeça do médico, do tutor, da ida ao veterinário, e associa ao uso de luvas de couro para segurar o animal, ou seja, contenções não muito adequadas. 41% dos tutores responderam que o gato só vai na clínica para vacinação. 39% que o gato só vai quando está doente. E alguns que residem em apartamento não precisam ir ao veterinário, ou só quando novinhos. E como fazer a prevenção das doenças dos gatos idosos, das doenças infecciosas, endócrinas, dentre outras, se o gato não chega até nós? Então, essa é a grande pergunta, já que nós não temos acesso a essa população, né, que está nos lares sem assistência médica. Então, daí nós temos a concepção da Clínica Amiga do Gato, que é uma iniciativa, né, para incentivar as visitas dos gatos aos hospitais e clínicas veterinárias, para, assim, melhor atendê-lo, melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Então, uma das premissas, né, da Clínica Amiga do Gato é que haja um espaço harmonizado, que haja um manejo apropriado e médicos veterinários especializados que entendam as peculiaridades dos gatos, que saibam, né, as enfermidades desse paciente e, com isso, deixe mais tranquilo os seus tutores. Então, a partir daí, né, veio, né, a elaboração dos padrões internacionais para o manejo do paciente felino. Esses padrões, né, que se difundiram por vários continentes, né, têm, né, como ponto de vista a necessidade e as peculiaridades do felino. Se nós observarmos nos centros, né, de tratamento e de pesquisa, principalmente em âmbito da alimentação animal, onde se faz alimento para várias faixas etárias, os ambientes onde esses gatos ficam instalados são ambientes que têm o quê? Enriquecimento ambiental. São ambientes que têm locais de refúgio para esses pacientes, locais que têm prateleira, não fica um número muito grande de animais aglomerados. E esses animais, eles são manipulados,
eles têm uma interação, né, com as pessoas que trabalham nesse centro. Então, com isso, há uma minimização do estresse, né? Então, a partir dessas observações, né, de como lidar com o felino, da importância, né, de enriquecimentos, observou-se que na Inglaterra houve a primeira iniciativa para lançar os padrões internacionais para o manejo do paciente felino. Consultores em medicina felina ingleses resolveram melhorar, padronizar o atendimento dos gatos através de estratégias, tanto de introdução de mudanças de como esses pacientes seriam atendidos dentro de um hospital, de uma clínica, e criando conceitos, né, de como fazê-los. Bem, iniciativas recentes por duas associações, tanto a Associação Internacional de Medicina Felina como a Associação Americana de Veterinários de Felino, né, criaram, né, um guia de como se fazer, né, uma clínica virar cat friendly, ou seja, amiga dos gatos, né? E a partir daí, uma vez se compreendendo, né, esse guia, né, e havendo, né, uma avaliação se a sua clínica ou se o seu hospital se adequa às exigências desse guia, né, houve então a habilitação para o credenciamento, onde as clínicas tiram uma certificação que elas estão preparadas para atender os gatos. A certificação dada na Europa, na África e na Australásia para as clínicas é feita pela Sociedade Internacional de Medicina Felina. Já na América do Norte e na América do Sul é feita pela Associação Americana de Clínicos de Felinos. Então, criou-se a partir daí esse programa Clínica Amiga do Gato. Então, os requisitos, né, para esse credenciamento é que pelo menos um membro da clínica seja associada ou à ISFM ou à AFP, né? Pode ser todos, mas pelo menos um tem que ser. Demonstrar qualidades prestadas aos gatos da equipe. O recredenciamento ele era anual, agora a cada 2 anos. Ter projetos na clínica, como separar áreas de recepção, áreas de internação de gatos separado de cães, né? Ter equipamentos adequados, Doppler, balança, para serem entregues ao felino, instalações e um padrão que seria, né, o mesmo dado a quem se credenciasse aqui no Brasil, como quem se credencia na França, como quem se credencia nos Estados Unidos. Uma vez, né, que é obrigatório para se credenciar que esse membro, né, que esse veterinário seja membro da Associação Americana de Clínicos de Felinos, ela já oferece, uma vez você se tornando esse membro, né, a consulta desse importante periódico, que é o Journal of Feline Medicine and Surgery, onde nós temos artigos, né, novos, consensos muito importantes, como esse consenso que saiu agora de 2020 sobre testes e manejos das retroviroses felinas. Nós recebemos um certificado, né? Recebemos folders de explicações de diversas doenças para o tutor e podemos acessar a página, né, da associação, onde há os primeiros passos para se tornar uma clínica ou um hospital amigo do gato. Uma vez acessando, nós vamos ter um questionário onde nós vamos solicitar, dependendo das nossas respostas, se o nosso credenciamento, né, nós vamos querer um certificado prata ou se nós vamos querer ter um certificado ouro, né? Uma grande diferença entre o certificado prata e o certificado ouro é instalações separadas para doenças infecciosas de gatos, né? Então, separadas, além
né, ter uma sala de atendimento só para gato, gatis maiores, enfermaria só para gato. Então, um mini hospitalzinho de gato dentro de uma clínica. Então, por que toda essa mobilização para que os veterinários se tornem amigos do gato? Observem que são os nossos residentes no nosso serviço da Universidade Rural de Atendimento Exclusivo para Gatos. A satisfação com que você tendo um ambiente adequado, um ambiente, né, próprio para o felino, você consegue fornecer, né, um manejo melhor e com isso entreter tanto o tutor como fazer com que o gato seja o animal de retorno sem demonstrar reações adversas. Então, por que um hospital veterinário precisa ser amigo do gato? O atendimento, como eu falei, é sem estresse e uma experiência também menos estressante para o tutor e para os colegas veterinários. Vai haver sempre uma gratidão e admiração muito grande pelo tipo de abordagem que vamos dar, maior compreensão e confiança nas recomendações, e o que nós precisamos é o maior número de clientes fidelizados, então que os clientes retornem e que comuniquem para outros que o nosso atendimento foi um atendimento que não estressou o felino. Às vezes, tecnicamente, nós podemos acertar no diagnóstico, nós podemos ter toda uma linha de raciocínio muito boa, mas se o gato ficar estressado, muitos tutores entendem aquilo como um manejo inadequado e que o veterinário não sabe tratar do seu próprio gato, né? Bem, que colegas, né, podem solicitar esse credenciamento? Bem, qual clínica que pode ser amiga do gato? Qualquer clínica, né? Pode ser as clínicas veterinárias exclusivas para gatos, né? Que vão ter quase todas as solicitações do questionário para se tornarem ouro, né? Muitas das vezes. Hospitais e clínicas veterinárias para animais de companhia, então pode ser uma clínica mista, não necessariamente uma clínica exclusiva, e aonde a gente planta aqui as sementinhas, que são nos hospitais veterinários universitários, né? Que você já mostra ao aluno ali a importância da espécie e eles já começam a se conscientizar do tipo de abordagem e manejo que eles terão que fazer. Então, qualquer clínica que atenda gatos pode ser amiga do gato, tendo que considerar proprietários de gatos como clientes potenciais, gatos como pacientes de retorno. Entender a diferença, entender o que é necessário e como mudar para melhor atendê-lo, né? Então, nós temos aqui uma foto, né? Duas fotos de um consultório de felinos de um colega de Foz do Iguaçu, lá em 2003. Ele já era um amigo do gato, né? Antes mesmo dessa padronização do atendimento internacional de felino, ele já tinha um consultório único para o gato e um ambiente todo voltado, né? e decorado de gosto do tutor, né? Nós temos em vários lugares do Brasil, felizmente, atendimentos para gatos com essa preocupação. No caso, nós temos a clínica Canes e Catos, em Natal, onde fez uma área de recepção, uma área de consultório, uma mini enfermaria só para gatos, e tem a parte de cão também. Parabéns aos colegas, né? Temos outro Harmonivete em Natal também, que tem só um consultório para gato, uma recepção para gato. Então a gente vê aí que são pessoas preocupadas e que já entenderam essa necessidade do manejo, né? E uma coisa importante, como eu falei, tem que ter pelo menos um colega que seja o defensor do gato, advogado do gato, né, que tenha, né, seja associado à Associação Americana de Práticos de Clínicos de Felino,
Ele vai certamente demonstrar carinho, vontade para atender o felino, vai conhecer as características físicas e temperamentais do gato e esse conhecimento também das espécies, das enfermidades da espécie. Mas lembrando que nós não estamos sozinhos no atendimento do felino. Toda a equipe ela tem que absorver a implementação desse conceito. Tanto os enfermeiros quanto as secretárias, porque muitas das vezes são os enfermeiros que limpam os gatis, são enfermeiros que ajudam o veterinário no manejo de uma coleta de sangue, algum procedimento que vai ser feito para o gato, e ele tem que conhecer também essas características, as peculiaridades da espécie. E as secretárias que vão estar aí agendando, ouvindo os clientes, as queixas. Eu digo que muitas vezes o dono de gato, a queixa principal, às vezes nem a emergência, às vezes nem é do gato, mas é do tutor, que também tem que ser canalizada, porque os tutores de gato são tutores também especiais. Mas essas pessoas que trabalham conosco, nós vamos ter que mostrar para elas como se vê pela perspectiva do gato esse novo ambiente que o animal irá adentrar. Então, pela visão, ou seja, vendo pela perspectiva do gato, a gente vai ter que os gatos, eles são muito susceptíveis ao estresse. Eles respondem, de forma aguda com a estimulação do sistema nervoso simpático, liberando adrenalina e noradrenalina. Então, a resposta vai ser luta e fuga. Então, os gatos podem ficar repentinamente muito nervosos, eles podem fugir quando se abre um gatil, eles podem fugir quando se manipula. Então, quando se vai manipular um gato, cuidado, porque ele está acionando o sistema simpático. Segundo, importantíssimo para quem milita com felino, resposta crônica ao estresse. O gato, em condições não usuais de internação, de hospedagem, gatos que ficam em colônia, dentro de clínicas ou dentro de locais de pesquisa, eles estão sob uma ação crônica de estresse, estão produzindo, pela estimulação do eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, estão secretando corticoide, então a baixa resistência, esses animais volta e meia vão ser susceptíveis a complexo respiratório viral serino, calicivirose, rinotraqueite e até mesmo peritonite infecciosa felina. Pode haver a mutação do vírus em função de estresse, porque está uma baixa da imunidade dos gatos. Então, cuidado com a resposta crônica e a resposta aguda, vendo pela perspectiva do gato. Então, muitos deles irão demonstrar estresse, fugindo, escondendo, ficando imóvel, lutando. Resposta de fuga e luta. Ou outros, quando estão num estresse muito crônico, começam a fazer um excesso de lamedura, Mas nem todo gato, é previsível, então nem sempre a gente vai ter todas essas reações, mas nós devemos conhecê-las e devemos informar a nossa equipe. Então, o que a gente não quer é o gato bufando, o gato se escondendo, o gato com medo. Nós queremos ter um acompanhamento, uma proximidade com esse felino. E levando em consideração que o estresse leva a consequências muito sérias. O exame clínico fica difícil, altera-se todos os parâmetros vitais, aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, aumenta a pressão sanguínea, temperatura. Então, aqueles valores não são fidedignos daquele exame clínico, podendo até o gato ficar hiperglicêmico, ter glicosúrica e não ser diabético, só mesmo pela forma como ele veio e como ele foi manuseado. Os leucogramas de estresse, aqueles animais que ficam internados, ficam com doenças crônicas, aquelas cicatrizações demoradas, e muito acabam entrando num quadro depressivo e num quadro anoréxico. Então, essa manipulação excessiva, às vezes até mesmo para procedimentos simples, deve ser substituída por pequenas atitudes, que eu digo que são grandes passos. Aqui nós temos essa figura onde eu coloco que é a minha residente, a doutora Bárbara, a doutora Cristine,
Christine, que elas me matam, né, quando eu faço isso, mas que com um manejo adequado a gente consegue obter uma melhor resposta do nosso paciente, né? Então, mostrando aqui as nossas estagiárias fazendo a remoção de um ponto cirúrgico, de uma mastectomia, o gatinho idoso numa posição adequada no colo, não sentindo dor a nível de coluna vertebral, pela posição, sendo acarinhado na narina, né? Então, isso facilita muito o manejo do gato e uma postura, né, que lhe dá conforto e com isso torna o procedimento mais rápido. Então, os tópicos importantes para criar uma clínica amiga do gato começa pela primeira premissa, compreendendo o gato, ou seja, suas particularidades, conhecer como ele tem medo, como ele responde à ansiedade, como se orienta o tutor, que vai ser o primeiro contato com o estresse do gato ao veterinário, é a ida à clínica veterinária, fornecer sempre um ambiente positivo para que o retorno seja facilitado e como interagir com o gato. Então, baseado, né, nessas 5 premissas, nós vamos já ter um melhor entendimento do felino, né? Uma coisa que nós devemos desmistificar, né? A equipe não deve achar que o gato é um catiço, ou seja, que o gato é um animal difícil de manipular. Quando nós já vamos com uma certa prevenção no atendimento, isso cada vez se torna mais difícil, tanto para o animal que percebe, quanto para o tutor que não observa uma empatia com você, né? Então, os tutores de gatos realmente eles são muito minuciosos, são muito observadores, né? E eles vão de primeira mão verificar como você vai manejar o felino. Se você, né, pode ser um excepcional veterinário, mas se o seu manejo pecar naquele momento, a gente vai ficar nas mãos do gato. Então eu digo, né, que o gato tem o dono e o gato tem o veterinário, porque a forma como nós vamos interagir com o gato, de certa forma, ele que vai dizer se nós vamos continuar sendo o veterinário dele, né? Então, dessa forma, com certeza, essa castinha tricolor, ela está dizendo ali para a tutora que ela gostou da veterinária e que ela quer voltar com essa veterinária. Por que a gente tem que conhecer essas particularidades? Se nós observarmos o ancestral do gato, que é o Felis silvestre líbica, né, originado lá do deserto africano, né, selvagem, é um gato solitário, caçador, que progressivamente foi domesticado até virar o Felis silvestre catus. Esse Felis silvestre catus é um carnívoro, é um caçador solitário, ele continua tendo, né, esse siamês, principalmente a raça siamesa, continua tendo muitas similaridades com os seus antepassados, né? São animais mais atentos, mais reativos, né? Os orientais principalmente, e eles fazem 10 a 20 refeições diárias, né? E gostam, como seus felinos, né, anteriores, descansar em locais mais altos. Eles gostam de ficar escondidos, eles querem ter seguranças que eles não vão ser atacados e que eles podem atacar. Então, aí vem, né, essa similitude do felino atual com o felino selvagem, né? Da necessidade do enriquecimento do local, a gente vai falar também do odor do local, porque ele tem muito dessas similitudes, né? Mas eles vão se adaptando, né, a um local que tenha bastante alimento e não gostam de conviver em estruturas de muito grupos sociais. Então, se sabe que a gente não mantém 30, 40 gatos no mesmo local. Se faz, né, as adaptações sempre para um menor grupo e verifica se esse grupo tem uma boa interação. Pensando como gato, vendo sempre pela perspectiva do gato, nós vamos entender que o gato, o melhor método de comunicação entre eles é pelo sentido da olfação. A partir desse sentido, ele percebe o estado sexual, o sexo, a saúde e a força do outro animal. Encontra-se no felino uma região particular que é o órgão, né, de Jacobson, localizado no forâmeno nasal,
onde o gato vai farejar, né, as moléculas, né, olfatórias que tem no ambiente, com o intermédio da língua, que ele vira e faz com que faça um bolsão para que as moléculas entrem, né, nessa região do órgão de Jacob, e ali ele vai ter toda a decodificação com relação ao odor, paladar e reconhecimento daquele momento. Vocês observam que o gato faz essa reação de Flashman, né? Quando ele abre a boquinha, coloca a linguinha encurvada, porque ele está captando mais moléculas olfatórias para entender que essa gata aqui, né? Esse é o macho e essa é uma fêmea, está no cio. O gato apresenta também como mensagens olfatórias, ou seja, as mensagens de cheiro, glândulas sebáceas, né, que vão produzir essas moléculas ao redor, né, principalmente da região supraorbitária e também aqui infraorbitária, na região facial, na região do queixo, no dorso, próximo, né, à base da cauda, na região perineal e a nível dos colchins, né, tanto do membro pélvico quanto do membro torácico. E essas moléculas é que vão ser percebidas quando o gato, principalmente, as deixa a nível de copa de árvore, roçando a cabeça, se esfregando em grama ou afiando as unhas, né, nos galhos. Então ele está deixando ali naquela região odores que o tornam esse ambiente familiar. Isso lhe dá o quê? Segurança. Ou também quando escolhem a quem se associar. Então nós não podemos pegar um gatinho, olha, hoje chegou o seu irmãozinho, toma esse gatinho. Ele ainda não se associou. Eles começam paulatinamente a se associar, um lambendo o pescoço do outro, mandando, né, as suas moléculas das glândulas sebáceas um para o outro, trocando, né? E isso eles fazem até com a gente também, quando eles batem cabecinha ou quando eles roçam nas nossas pernas, eles estão deixando o quê? Um odor para que o ambiente seja familiar. Bem, outra marcação e outro odor bastante característico diz respeito dos gatos machos inteiros quando eles urinam sob aspersão e ele elimina a urina, né, numa distância maior, demonstrando uma maior mensagem ali de área de território daquele felino. Então ele diz aos outros gatos, chegue perto, fique distante. Então é uma forma de comunicação, tanto pelas glândulas, tanto pela micção. Isso gera para esse felino confiança, gera um ambiente adequado, familiar. Bem, e o que o gato vai preferir num ambiente familiar? Será que entrar numa caixinha de transporte que ele nunca entrou vai ser estranho para ele? Andar no carro com a janela aberta, chegar num ambiente com cheiro de outros animais, cães latindo, pessoas estranhas que não, por acaso, não tiveram tempo de desinfectar as mãos com cheiro de outro gato, contenção mais brusca. Será que isso é familiar? Será que o gato vai responder de forma adequada a esse tipo de manejo? Não. Ele vai reconhecer o quê? Medo e ansiedade. Então, a interpretação do sistema nervoso do gato, vendo pela perspectiva do gato, vai ser o medo, que é a resposta que nos capacita a evitar o perigo, então ele vai reagir de você, ou a ansiedade, que vai ser a antecipação de uma situação adversa, porque houve uma experiência negativa de medo ou dor ou fatores psicológicos. É aquele gato que urina quando vem, é aquele gato que baba quando vem, é aquele gato que não deixa você nem retirá-lo da caixinha, porque ele está um animal ansioso, porque houve uma experiência negativa, talvez num anterimento anterior ao seu. Como essa felina, essa gatinha, ela aqui mostrando, ela foi submetida a uma ovariosterectomia, ela no interior da caixa do gatil, mostrando pupila dilatada, ela já está acionando aí o simpático dela, orelhinhas para trás, ela vira, ela é uma gata que ela não quer partir para a briga, mas ela tem um limite, a gente tem que entender o limite, aí ela bufa. Ela bufou, chegou no limite. A partir daí, ela pode atacar,
ela pode morder, ela pode se urinar, ela pode se defecar, porque ela está numa crise de medo, de ansiedade, e aí ela pode se tornar agressiva. E a gente tem que entender o que ele está nos tentando sinalizar essas situações. Bom, o temperamento do gato e a forma como é que nós vamos conseguir lidar muito bem com alguns gatos e de forma, né, talvez um pouco limitada com outros, vai tudo do período sensitivo de socialização, que ocorre da segunda à sétima semana de idade. É quando os filhotes conseguem interagir, né, com o ser humano e serem expostos às experiências positivas de recompensas ou atitudes de apoio. Então, se nesse período o gato, né, não foi afugentado, não apanhou, não caiu nada perto dele que levasse ele a criar uma crise de ansiedade, esse animal talvez seja muito mais fácil de nós manipularmos. Mas existem exceções, há gatos que tiveram experiências altamente positivas, mas são animais mais medrosos, são animais mais agressivos. Isso também vem da genética e da personalidade de cada indivíduo. Bom, a percepção do ambiente é diferente entre cão e entre gato. Bem, sem o senso de bem-estar e seguridade, o gato ou congela de medo, e aí aquele gato que congela de medo, ele não se move, ele não come, ele não urina, né? Ele nos preocupa muito dentro de uma clínica veterinária, dentro de um hospital, porque ele fica imóvel e pode fazer lipidose, pode romper uma bexiga, ele pode ficar muito tempo constipado. Ou a gente vai ter aqueles gatos agressivos, né? Que podem vocalizar, morder, arranhar, bufar, né? Que eles preferem lutar, né, frente a uma situação de estresse. Mas o que nós queremos é o gato o quê? Receptivo, que interaja, que coma, que faça sua urina, que defeque, né? Então a gente tem que reconhecer o medo e a ansiedade. Então, como eu falei a vocês, a primeira situação de ansiedade que o gato passa ao ir ao veterinário, né, é usar a caixa transporte. Depois, viajar de carro, a primeira visita. E aí, como é que a gente vai procurar o gato, contê-lo e introduzi-lo na caixa transporte? Então, a gente deve orientar o tutor, sempre que possível, a comprar uma caixa transporte adequada para esse felino, que deve colocar esse felino, né, nessa caixa de maneira calma, né? O gato, como eu falei para vocês, aprende pelo comando positivo, não deve ser forçado, empurrado, nem receber punição. Para isso, nós temos que associar, né, fazer com que a caixa transporte seja mais familiar e dê segurança a eles. Então, vamos associar a caixa transporte a uma experiência positiva. Então, colocar na varanda, colocar no quarto as caixinhas abertas, com um catnip, com uma mantinha, com um brinquedinho, para os gatos irem aos pouquinhos entrando nessa caixa e quando o dia que for no veterinário, essa caixa não lhe pareça estranha. As caixas de transporte que nós devemos recomendar aos tutores são as caixas rígidas, para que elas possam ser, né, presas, seguras aos cintos de segurança durante a viagem. Porque muitos gatos, quando a gente vai receber esse gato, vê no carro, a caixa tombou, caiu para frente. Imagina o gato sacudindo dentro de uma caixa igual num liquidificador. Quando ele chegar lá dentro do consultório, ele vai estar muito chateado. E de preferência com esse tampo ou cobertura removível, porque isso não facilita o manejo, o exame físico desses pacientes e o tutor acariciando o que tranquiliza o felino. Não é adequado essas caixas, tipos gaiolas, né, que são totalmente fenestradas, são de difíceis de remoção do gato do interior, e essas caixinhas também, ou bolsas, que são muito molengas, o gato urina, defeca, dificulta a limpeza, e eles fogem, né? Já tivemos vários gatos que conseguiram fugir desse tipo de caixinha, de bolsa mais amolecida. Bem,
Outra situação que pode acontecer é quando o gato não teve tempo hábil de ser treinado para entrar dentro da caixinha transporte. Aí nós vamos usar o análogo, o feromona facial sintético, que é o Feliway, né, spray dentro da caixinha. A gente borrifa 30 minutos antes da viagem, né? E depois acondiciona o gato lá dentro. Abre o tampo de cima, coloca o gatinho e podemos também verticalizar aqui a caixinha transporte para colocar segurando os membros pelos membros torácicos e pélvico delicadamente dentro da caixinha. Então a gente pode ensinar o tutor a colocá-lo dessa forma. O gato, ele deve ir para a clínica coberto, deve sair de casa sempre com a caixa transporte fechada para minimizar tanto os estímulos auditivos, né, como visuais, né? De preferência, a saída, né, o gato deve vir com 3 a 6 horas de jejum, até para facilitar a colheita de material de sangue, para não vomitar durante a viagem, né? Eles gostam de ficar escondidos, então com isso reduz o estresse. Agora, para aqueles gatos que têm um temperamento, né, mais agressivo ou que se sentem mais coagidos ao atendimento e às manipulações, sejam elas veterinárias, né, clínicas ou fazendo exames complementares como ultrassonografia ou avaliações radiológicas, dentre outros exames, eco, por exemplo, podemos utilizar a administração da gabapentina na dose de 100 mg gato, quando o felino é maior de que 5 quilos, e 50 mg gato, quando o gato é menor do que 5 quilos. A gente oferece para o felino 2 horas antes da saída de casa. De um modo geral, eu já tenho a gabapentina manipulada nessa dose. O tutor busca 2 cápsulas, 3 cápsulas para ficar com ele se perder uma. E quando eles já nos traz um animal bastante cooperativo, e isso gera uma boa impressão ao tutor, né? Porque foi um tratamento adequado, né? E para evitar enjoo, como eu falei, deixar o gatinho em jejum, cobrir a caixa transporte, e pode-se utilizar também o Maropitam. Na recepção, essa caixa deve permanecer coberta, né? Como eu falei para você, minimizar estímulos visuais e auditórios. Ele vai ter medo, como eu disse, de ver algo que não é familiar, então não deixe ver outros animais, sempre cobrir a caixa, mantenha longe dos gatos residentes, às vezes tem uns gatinhos residentes na clínica, né? E de uma forma fácil depois de se retirar, né? Aqui mostrando, né, um colega, o Dr. Gustavo, nos cedeu essas fotos mostrando que eles fazem até a propaganda da clínica, né? Então o proprietário vem com o paninho que pode depois ser colocado na mesa de atendimento, na recepção ele fica aguardando num lugar alto, coberto, e os donos satisfeitos porque não houve nenhum estímulo visual e auditório, e o gato se tornou um paciente cooperativo, né? Alguns laboratórios, né, já são laboratórios cat friendly, né? Aqui uma promotora da Royal Canin, agradeço, ela já deixou os paninhos, né, cat friendly, uma firma cat friendly, para poupar o estresse dos gatinhos, né? Lembrando que uma das recomendações para um bom atendimento é ter uma sala de espera separada só para gatos, né? Onde vão ficar as caixas transportes, que vão ficar coberta, se não houver prateleiras para colocar a caixinha do gato, colocar em cima de uma cadeira, num lugar alto, não deixar o gato no chão para não sentir a quantidade de odores, e separado por uma área, né, por uma prateleira ou por uma divisória de madeira, fará com que isso minimize o estresse para o felino, né? Algumas empresas também já fornecem aos veterinários essas cadeiras onde o cliente senta e há uma estantezinha para ser colocado a caixa transporte. Bom, também algumas recomendações quanto ao atendimento.
só para gatos, alguns horários, né? Fazer uma agenda para atender naquela área, daquele tempo, só gatos, principalmente gatos para revisão, que ele não encontre cães, se for uma clínica mista. Também dias de procedimentos cirúrgicos e odontológicos numa clínica com muito movimento só para gato, em outro dia só para cão, né? E de preferência prestar o atendimento logo imediato, né? É muito claustrofóbico o gato ficar dentro de uma caixinha de transporte. Então, o atendimento do gato ele não deve demorar, por isso que a gente cada vez mais implementa o agendamento e a consulta com hora marcada, salve as emergências, lógico, mas para nós temos que respeitar que um gato que fica às vezes 1h30, 2 horas esperando dentro de uma caixinha de transporte, ele não vai ser o mesmo gato se ele tivesse sido atendido logo de imediato. Isso é de particular importância para os animais que são com temperamento mais forte. Então, esses têm que ser atendidos logo no primeiro horário, para que não haja veterinários nem tutores machucados e aborrecidos. Mostrando aqui outra divisória de vidro, aqui com alvenaria, uma área aqui em Goiânia, aqui nos Estados Unidos. Aqui no Rio nós temos um hospital também que tem a entrada já de primeira só para clientes de gatos e aqui só para clientes de cães. Parabéns aí aos colegas pela iniciativa. Mas quando eu comecei a atender no hospital veterinário da nossa universidade, eu me deparei com esse tipo de recepção, uma recepção mista, onde se faz a triagem dos pacientes a serem atendidos, né? O volume de atendimento do nosso hospital aumentou muito e o que não seria o mais adequado era isso, né? O contato do gato com o cão, porque se esse gato começa a sentir o odor desse animal ou dos outros, né, aquela quantidade toda de pessoas que está aqui, ele vai se estressar. E quando nós formos retirar da caixa de transporte, ele vai se tornar um animal não muito cooperativo, né? Então, nós fizemos, logo no início da universidade, no nosso hospital, uma área mesmo com cadeiras de estudantes, né? Próximo a uma sala que nós pegamos, era um banheirinho pequeno, que nós adequamos ele para o atendimento do gato, a gente não precisava de uma sala muito grande, e os nossos tutores já começavam a ficar aqui na frente, longe dos cães, e vocês podem observar que os gatos chegavam de forma totalmente inadequada, na coleira, na gaiola de passarinho, aqui é quase 1h30 para tirar um gato de uma gaiola de passarinho, porque a portinha é muito pequenininha. Essa caixinha está adequada, mas ela devia estar coberta. Essa aqui molenga, se o gato defeca, urina, é difícil de limpar, mas esses animais pelo menos não estavam lá na frente com aqueles outros cães, né? Aí nós fomos aumentando aqui as cadeirinhas, né, em frente sempre dessa portinha, e começamos a nos munir de estagiários que queriam fazer clínica de felinos, né? Os nossos mestrandos, os nossos doutorandos nos ajudando no atendimento, numa área exclusiva para gato. E em 2015 nós conseguimos realmente criar um setor dentro do hospital, com uma recepção, os consultórios, uma sala de estudo, uma sala de mini procedimento cirúrgico e uma enfermaria só para gato. Mudamos, né, a forma da espera, colocamos as cadeirinhas com as estantes para o proprietário entender que o gato não pode ficar no chão e começamos a mudar a mentalidade. A partir do momento que fizemos um quadrinho exclusivo, explicando as doenças, esporotricose e explicando também aos tutores de cães por que eles não podiam ficar nessa área, que os tutores vinham sentar, eu falava, olha, leva o seu cãozinho para o outro lado, que aqui é uma área de exclusividade para gato, né? E a área foi aumentando, né? Então, felizmente, nós conseguimos o quê? Fidelizar os nossos clientes. Eles são clientes de retorno, porque eles buscaram aí uma área tranquila, longe daquela área de triagem e, com certeza, esses gatos acabam sendo atendidos de forma mais adequada. E instituímos também, em 2015, a primeira residência credenciada pelo MEC, né, de felinos, né, são nossas primeiras residentes de felinos, e agora nós temos um atendimento com elas
e com as doutorandas, com as mestrandas, com as iniciações científicas, as meninas da iniciação científica, e com isso o nosso atendimento ficou um atendimento muito melhor para os felinos, né? Lembrando que os locais, né, não devem manter as janelas sempre fechadas, porque ó, o gato tem essas características, ele gosta de fugir. É importante cada ambulatório ter a sua balancinha, a gente está sempre pesando os gatinhos, né? E sempre marcando com crachá os locais onde os gatos ficam, quem é o responsável, qual a patologia, e tendo uma comunicação, uma passagem de gatil bastante intensa com as nossas residentes. Bem, outras clínicas também fizeram, né, ambulatórios separados, né? A gente tem clínicas que tem essas divisórias e ambulatórios próprios. Uma coisa importante nos ambulatórios é que eles têm visores, porque aí antes de a pessoa entrar lá, olha no visor, vê se está fazendo uma colheita de sangue de gato ou fazendo algum tipo de manobra que o animal vai se assustar se a pessoa entrar de forma súbita. Então os visores são muito importantes no atendimento de felinos, principalmente no local como nós, que temos muitos estudantes que entram toda hora na sala, então eu peço encarecidamente que sempre olhem nos visores antes de entrar. A importância, como eu falei, da balança, é sempre aferir o peso, um sinal muito bom de prognóstico para as enfermidades dos gatos que estão anoréxicos, que estão perdendo peso, é o ganho de peso, então a gente sempre compara um peso com o outro. A aferição da pressão arterial com Doppler, principalmente, também é uma conduta que se deve fazer logo no início do atendimento em gatos que já sabemos que são renais, gatos que são hipertiroideus, ou gatos hipertensos, cardiopatas, para poder acompanhar a pressão arterial, para que não se torne uma hipertensão súbita, sem que nós tenhamos feito, né, um acompanhamento. No programa Cat Friendly, eles nos perguntam nos questionários, quando vamos nos credenciar, se nós temos folders educativos para os tutores. Eu sei que às vezes 1 hora para o atendimento é pouco, a gente vai ter que falar da doença, prescrever, explicar a receita, fazer as manobras no gato, e aí não vai dar tempo de nós falarmos sobre toxoplasmose, não vai dar tempo de nós falarmos sobre esporotricose, sobre giardíase. Então, tudo que a gente não tem tempo, né, em função às vezes da patologia que o gato está nos trazendo, a gente deve informar, educar o cliente com esses folders ou através também da internet, mas é comum, né? Nos Estados Unidos a gente sempre ter sobre todas as doenças dos gatos esses folders educativos que ficam à disposição do tutor enquanto eles esperam um atendimento, né? Então nós fizemos, né, os folders toxoplasmose, né, a esporotricose no nosso setor, como a esporotricose é uma epizotia aqui no Rio de Janeiro muito importante, né? Todo o gato com ferimento, em todos os setores da universidade, nós solicitamos que utilize-se luva, né? Para não haver contágio. Então, nós também temos os folders explicativos sobre esporotricose. O manejo do odor, por ser um gato, né, descendente do gato selvagem, a eliminação de odores é uma coisa muito importante no atendimento. A sala de atendimento não pode ter cheiro de urina, não pode ter cheiro, né, de outro gato, então a troca do lixo hospitalar tem que ser constante, a limpeza da mesa, a lavagem das mãos e o segurar o gato muito próximo pode deixar o odor e nós atendermos outro gato e ele perceber que ele o cheiro em nós. Então é exatamente o que está acontecendo com esse frajolinha. Ele está cheirando a minha roupa, ele vai fazer o reflexo de Flashman, olha lá. E ele está captando, ele está pegando as minhas moléculas, né, que estão ali na minha roupa e está dizendo, bem, ela atendeu antes de mim um gato macho, ou atendeu uma fêmea, porque ele está bonzinho, então eu acho que eu atendi uma fêmea que provavelmente podia estar no cio e ele está gostando. Então o gato faz muito isso com o nosso sapato, com a nossa bolsa, né, é comum. Então ele está ali
decodificando todos os gatos que nós atendemos, de tudo que nós fizemos. Então, como eu falei, a comunicação do gato é pelo odor. E é pelo odor que muitos gatos também se tornam agressivos, porque eles fazem o que se chama agressão redirecionada. Na realidade, ele não quer me morder. Ele redireciona aquele odor daquele possível gato inimaginário que passou por ali na cabeça dele, mas que deixou o cheiro. E aí esse gato ele quer fazer o ataque. Né? Então, no ambiente também dos consultórios de internação, a associação, né, o programa Cat Friends nos solicita que haja os análogos de feromonos sintéticos que acabam acalmando-os, né, através desses difusores que ficam na tomada, o Feliway. Isso vai reduzir a ansiedade do animal num ambiente desconhecido, um odor desconhecido, então melhora a higiene corporal, o animal come melhor. Então é uma prática nós termos esses difusores no ambiente. Podemos usar também nos próprios panos que nós vamos mobilizar o gato ou que nós vamos segurar o gato, né? Nós colocamos, às vezes eu coloco na minha roupa, coloco nos panos para que o gato não sinta o odor de outros animais e sinta um odor mais amigável, né? Dentro do consultório, que não precisa ser grande, o gato tem que ter uma noção de espaço, senão ele fica olhando como é que ele vai fugir. Quando os consultórios de felinos são menores, ele se sente mais aconchegado, as janelas e as portas devem estar fechadas, deixar o gato sair por conta própria da caixinha, então o tutor é que deve, de forma carinhosa, tirar o gato da caixa, e ali a gente vai ouvindo, ele vai acostumando com a nossa voz, e nós vamos tecendo comentários sobre o histórico, fazendo as perguntas da anamnese, né? Então, enquanto isso, o gato vai vendo que ali naquele ambiente existe uma certa harmonia e vontade de atendê-lo, né? Então, aqui mostrando aqui um gatinho que a proprietária acabou de tirar da caixinha, né? E ele, assim, olhando, né? Como é que está o ambiente, que ambiente que ele está. Então ele vai olhando com calma, a tutora vai conversando com ele e isso se torna, né, uma forma menos estressante. Lógico, se a gente tem um ambiente, um gato com um procedimento emergencial, né, a gente também vai com jeito, a gente vai tirando, porque até o estresse da retirada pode levar esse gato ao óbito se tiver, por exemplo, uma dispneia, uma insuficiência respiratória grave, uma angústia respiratória, um gato com linfoma mediastinal, com muito líquido, 300 ml de líquido pleural, na manipulação da saída da caixa ele pode vir a óbito, né? Então, se nós precisarmos, né, tirar o gato e ele não sai, se tiver essas caixinhas, né, com esses tetos removíveis, eu posso fazer até uma contenção química nesse animal, fazendo uma aplicação, né, de uma ketamina com midazolam intramuscular, ou de um midazolam com uma metadona, cobrir com uma toalha e dessa forma esse animal vai sair mais receptível desse ambiente. Uma dica é sempre contar, quando abre a caixinha transporte, contar os movimentos respiratórios desse paciente, identificar o score de condição corporal, né? A fazer até a escuta cardíaca com o gato dentro da caixa de transporte. Isso facilita na hora do exame. Movimentos sempre tranquilos, poucas pessoas na sala. Os gatos se estressam quando vê muito barulho, até o próprio tutor pede, doutora, não deixa muito estagiário na sala, o tutor vê que o gato fica ansioso, evitar o contato direto com os olhos do gato, manter-se sempre no mesmo nível do gato, uma abordagem pelo lado e não por cima, e falar de forma tranquila e calma, o gato percebe que você quer interagir com ele de forma amigável. O exame físico devagar é rápido e rápido é devagar. A gente tem que ter manejo, não adianta pegar o gato e já começar a querer palpar o abdômen do gato, palpar o rim, palpar o fígado, aferir a temperatura, que ele vai ficar nervoso. Então a gente vai devagar, olhando para o proprietário, sentindo-se num lugar mais seguro, fazendo a palpação sempre, né, dos linfonodos, examinando a cavidade oral, começando sempre por
pela frente, devagarzinho, a gente consegue fazer o melhor exame. Como eu falei, da mensuração da pressão, a colheita de sangue também de forma cautelosa, no membro torácico, no membro pélvico, né? Isso facilita, né, o gato deixar a temperatura para o final, a aferição da temperatura, principalmente a temperatura retal, porque estressa alguns gatinhos, ou fazê-lo com o gatinho no colo, lubrificar com glicerina, introduzir o termômetro e com isso o gato se torna mais dócil. Né? No atendimento, aquele paninho que o tutor traz para cobrir a caixa de transporte pode ser colocado sobre a mesa. O gato gosta de tecido, de manta. O aço inox é mais escorregadio, é frio, né? A fórmica é mais aconchegante, mas eu sempre coloco, eu tenho mesa de inox e eu sempre coloco um paninho no gato para poder fazer a palpação. E fazer experiências, né? Fornecer sempre experiências positivas, ter uma raçãozinha, um brinquedinho, um catnip, e com isso o retorno desse animal vai ser mais adequado. A técnica de contenção física, né, com o emprego do corpo para fazer colheitas de sangue, ela é bastante adequada, né? A gente vai conter o gato pelo cotovelo e após conter o gato pelo cotovelo, nós vamos repousar o peito, né, sobre a região sacral do gato e com uma leve rotação e extensão da articulação rádio unar, né, humeral, nós vamos fazer, né, o garrote, vamos fazer a colheita com o Scalp 23, com seringa de 5. Eu faço dessa forma porque me possibilita de imediato homogeneizar o sangue para hemograma com um tubo de EDTA e uma colheita bastante calma para colocar num tubo seco, tampa vermelha, para a obtenção do soro para exames laboratoriais, porque o que eu não quero é um sangue, né, hemolizado, que diferentemente, né, desse para esse, nós vamos ter a leitura com essas máquinas, né, dos eletrólitos e bioquímica, e um soro hemolizado vai nos levar a uma leitura completamente diferente do que nós estamos esperando de um exame, né? Então, a colheita desempenha um papel muito importante para a não hemólise desse sangue, né? Aqui mostrando também a colheita na veia safena, é um local muito fácil de colher sangue de gato, se não o mais fácil, porque você visualiza muito bem a veia, né? Introduz o scalp, o tutor fica na cabeça do gato acariciando e com isso nós podemos ter, né, quantidades bastante boas de sangue, né? A gente puxa depois na hora de tirar o garrote a pele do membro para trás, a gente vai retirar, né, o scalp, né? E o tutor vai se manter acariciando o gatinho, o que não leva um estresse da colheita de sangue, né? Então é bem interpretado por ambos. Outra técnica é fazer a colheita também no colo, coçando aqui o narizinho do gato, né? A gente coça aqui a narininha do gato, fazendo o garrote aqui, ó. É fácil, você também coleta, já deixa a estante pronta com os vidros abertos e com isso facilita para que não haja hemólise, né? Então, com uma bebezinha. Agora, animais que estão desidratados, com uma dificuldade muito grande de colheita de sangue, ou seja, que a gente vai precisar que esses pacientes sejam manejado com mais cuidado, principalmente gatos idosos, gatos desidratados, renais, a gente faz a colheita pela veia jugular, ela é tranquila, né? E o gatinho fica bem, né? E só não recomendo em casos de gatos que tenham doença respiratória, que eles ficam dispneicos com esse tipo de manejo. Então pense, né, naquele caso daqueles pacientes que são mais difíceis, que não são tão cooperativos como esses que eu mostrei, né? Se todos os gatos fossem tão dóceis e cooperativos,
a medicina felina teria muito mais seguidores, né? É que alguns gatos têm um temperamento mais forte, mas nós temos que tirar a ansiedade dele, utilizando nas vindas dele a gabapentina. Se sentirem dor nos procedimentos, em posições para exames radiológicos, ultrassonográficos, nós fazemos analgesia com metadona, butorfanol, não hesitamos em utilizá-los. Quantos de nossos pacientes se machucam e não sabemos nessas nossas formas de contenção um pouco, às vezes, inadequada durante um procedimento que a gente não quer machucar, mas o gato reluta e a gente segura forte e acaba machucando, né? Não deixar os gatos verem os procedimentos, então a gente deve tampar às vezes o ouvidinho, às vezes eu vou fazer uma tosazinha higiênica, eu tampo o ouvido e o olhinho do gato, ele deixa, ele é mais cooperativo, então diminuir os estímulos visuais para evitar o medo, utilizar a técnica das toalhas, que é uma técnica credenciada como uma excelente técnica, né? E não hesitar na sedação e anestesia quando necessários, né? Então a gente sabe que o que a gente não quer é um gatinho, né? Uma pessoa mordida, arranhada, né? Esse aqui é o tipo de reação que a gente deve evitar para não ter ninguém da equipe, seja estagiário, enfermeiro ou médicos veterinários, com uma mordida ou com um arranhão que pode levar a complicações seríssimas, né? Então, antes de que nós já vendo que o gato não se encontra cooperativo, nós utilizamos, né, a técnica da contenção física, né, com o emprego da toalha, né, e a melhor contenção, enrolando o gatinho como um rolinho, ele fica bem, né? Aqui mostrando. Eu sou um pedacinho de tira que eu tinha. O que você quer, a casinha agora? A Cris já tá até mais esperta com ela? A segunda. Pronto. Só deixar a coisa coberta. Então aí mostrando o manejo ao vivo. Aqui mostrando o manejo ao vivo e a cores, um gato não muito cooperativo, como eu falei a vocês, com 2 toalhas, mas onde se pôde tirar o algodão, o agaze, que estava num ferimento cirúrgico, quer dizer, a gente também não poderia nunca brigar com essa gata aí, que era uma gata operada, né? E com 2 toalhas conseguiu se jogar, tirar e em seguida deixar a caixinha transporte na frente da gatinha para melhor contê-la. Aqui mostrando a vocês outras técnicas de contenção física com emprego de máscara, né, que não é um pouco adequada, essas máscaras, os gatos se sentem claustrofóbicos, muitas vezes não se lava essas máscaras, então tem o odor de outros animais, então eu acho que isso é uma coisa que deve ser, cada gato deve ter a sua, não deve ter a da clínica, porque ela está sempre com cheiro de outro gato, aí que a coisa pega, quando você bota uma máscara com cheiro de outro gato, o gato se torna bastante agressivo. Alguns clientes fazem um modelito, máscara, roupinha. Essa cliente dizia que a gata, eu falava, não precisa botar, não, doutora, ela prefere assim. Então eu respeitava e realmente ela já estava acostumada. Essas contenções com esses tipos de gaiola metálica eu as não utilizo. Acredito que é mais talvez para gatos fera, ou gatos de rua que nunca ninguém botou a mão, que se faça programas às vezes de castração e aí tem a necessidade de colocar um gato dentro de um tipo de gaiola assim, e esses sacos para gatos, dessa forma, se você consegue botar o gato dentro desse saco, você consegue enrolar o gato na toalha e colher um sangue, fazer um tipo de procedimento, tá? Então eu tenho esse saco só para tirar essa foto. A gente utiliza muito a contenção química, né? Utiliza meperidina, dependendo do estado do gato, ou a metadona, e às vezes associa com o cloridrato de ketamina e o midazolam, né? A gente utiliza muito a metadona com midazolam para fazer uma drenagem, ou a meperidina com midazolam, né? É o caso dessa gatinha, que nós estamos fazendo uma toracocentese, uma gatinha debilitada, mas que não deixaria de forma nenhuma fazer a colheita desse líquido, introduzir uma agulha,
sem que estivesse algum tipo de contenção. E é mais arriscado fazer sem nada, sem introduzir uma agulha, sem ela vai se movimentar, ela vai mexer, a gente pode acabar causando um barotrauma. Então o ideal é que se faça uma contenção química, que a gente consegue tirar toda essa efusão pleural, todo esse líquido que está dentro da caixa torácica, sem que esse gato faça um pneumotórax ou faça um barotrauma mais acentuado nesse pulmão, né? Outra forma que nós utilizamos de contenção química é com o emprego da ketamina oral. Nós vamos impelir 1 ml de ketamina dentro da cavidade oral do gato. Na hora que a gente movimenta a caixa transporte, ele se assusta e, como eu disse, ele vai ficar com a pupila midriática e depois ele bufa. E aí, nesse momento, a gente faz, com auxílio de uma sonda Tomcat, a aspersão daquele conteúdo da seringa, que é a ketamina, dentro da cavidade oral. O problema é que o gato vai salivar muito, que o gosto da ketamina é muito ruim, e alguns gatos vão sedar e podem engolir essa secreção, essa saliva que ele faz para poder expulsar o líquido que está dentro da cavidade oral dele. Como ele não sabe cuspir, então ele saliva muito. E aí pode fazer uma broncoaspiração desse líquido. Então a gente tem que logo tirar o gatinho da caixa, colocar uma toalhinha e começar com uma pinça a retirar essa quantidade de saliva que ele faz em função da palatabilidade da ketamina. Quando o gato, né, que a gente utiliza realmente é difícil, né, eu não quero usar ketamina, eu vou utilizar a contenção química com o emprego da anestesia inalatória com o uso do isoflurano. O gato então na caixa, com as orelhas para trás, em medias e bufando, a caixinha chega até pular, vocês podem ver. A gente coloca um saco plástico e nesse saco plástico nós vamos deixar, né, a borracha que está conduzindo o oxigênio misturado ali com o isoflurando. A gente fica olhando o gatinho ali dentro, ver quando é que ele começa a ficar mais cambaleante. Aí nós retiramos esse gato, cateterizamos a veia, né, mostrando aí o oxigênio no macho. A gente já cateterizou o gatinho, já fez anestesia intravenosa e agora a gente já entubou e fica mais tranquila com relação a esse animal, né? Evitar o máximo de contenção segurando pelo cangote ou esses clip noses, essas presilhas que se colocam nessa região do gato. Esse é um tipo de contenção que a mãe faz quando ela transporta o filhote de gato, né, de um ninho para o outro, mas o gatinho ele vê isso como um aconchego da mãe transportando e não numa situação de estresse, que a gente pega o gato e faz esse tipo de contenção, então ele associa isso ao estresse, né? As botinhas esparadrapadas não são de forma alguma mais utilizadas, para retirá-las demanda muito tempo, muito sofrimento para o gato. Então a gente utilizando uma boa contenção química, utilizando a toalha ou até mesmo isoflurano, é melhor do que botar essas botinhas, porque na hora se bota com facilidade, mas o problema é retirar esse esparadrapo, é bastante doloroso para o gato. Ainda mais isso aqui, a botinha esparadrapada com essa máscara, né? E aí o gato se sente, né, um objeto estranho, porque ele pisa, faz aquele barulho do esparadrapo e ainda mais fica com essa máscara claustrofóbica, né? Com relação às medicações que nós fazemos a nível hospitalar ou que o tutor vai fazer na sua residência, né, ou a nível de pesquisa, a gente tem que lembrar que a melhor forma de manipular, né, medicar o gato é através da colocação, né, na pele, ou seja, inóculo, né, para absorção transdérmica. Então a gente tem no mercado algumas substâncias em spot on, né, que vai ter absorção transdérmica. E com isso, né, o outro gato que vai ser o próximo a receber não foge, porque ele não observa que isso não está sendo uma situação de estresse para o seu amigo, né? Então ele fica aqui assistindo. Já as formulações líquidas de medicações que a gente oferece para o gatinho, também o cuidado de não ultrapassar um volume maior do que 2 ml, né? Porque senão vai se tornar muito difícil continuar dando um volume de líquido muito grande para o gato. O gato acaba não recebendo muito bem. De um modo geral, sabor frango, sabor carne, gato não gosta
gosta de sabores adocicados. A administração ela é feita com o gato em cima de um banquinho, porque ele fica preocupado em se equilibrar, nunca deve ser feito no colo, nem do tutor, nem do veterinário. E logo atrás, lateralmente, né, a administração nunca é pela frente, é pela lateral, o líquido, para o gato não broncoaspirar a medicação. Se segura, né, o arco, né, zigomático do gato, né, bilateral, e com isso consegue se impelir vagarosamente essa quantidade de líquido. Já cápsulas e comprimido, né, devem ser feito com esses aplicadores que não tenham, né, separado a ponteira do aplicador, porque nós estamos tendo casos de gatos que utilizaram aplicadores onde a ponteira começa a ficar ressecada e na hora da administração o gato morde e sai, e aí o gato, nós vamos ter que fazer endoscopia para retirar essas ponteiras. Então sempre é preferível esses aplicadores que têm um corpo único, né, que não tem como sair a ponteira, né, para a administração de cápsulas e comprimido também no banquinho, segurando pelo arco zigomático, o gato se torna mais cooperativo. Bem, então essas são medidas e condutas que nós utilizamos e que é apreciada pelo Programa de Clínica Veterinária Amiga do Gato. Ela visa como benefício para as clínicas veterinárias, principalmente essas estratégias, proporcionar apoio aos veterinários e sua equipe, né? Uniformizar o tipo de atendimento que vai ser para o gato, então, com um tipo de veterinária de uma forma, com outra de outra forma, então a gente uniformiza a equipe, né? Vai delinear estratégia para a introdução de mudanças, junto com os enfermeiros, junto com as secretárias. Então toda essa filosofia ela tem que ser abrangente aos membros da clínica. Nós podemos ter um defensor do gato, né, aquele que vai ser da associação, mas ele tem que ter a capacidade de se comunicar com a equipe, principalmente quando a equipe é mista, né? E com certeza vai haver, por experiência própria, o aumento do número de clientes para vocês, porque o atendimento ele vai ser, né, um atendimento diferenciado, né, e principalmente para esse nosso animal de estimação tão querido, né? Então esse programa, né, Cat Friendly, ele foi projetado por veterinários, aprovado pelos proprietários e é o programa preferido pelos gatos. Um beijo para vocês e me coloque aqui à disposição para possíveis dúvidas, né? Um grande abraço.